A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje eu vou falar alguns assuntos, né? Um deles é sobre o nascer do Espírito, né? Que na própria Bíblia fala aqui em João 3. Aqui, ó, fala assim. João 3, do versículo 5 e o 6. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui fala sobre isso porque o ser humano ele é nascido da carne, que o ser humano ele é falho. E aqui fala sobre nascer do Espírito, é você nascer em Cristo, né? Você ter a sua fé, ter o seu amor por Cristo, seguir os ensinamentos dele, é tudo isso que agloba. Então, aqui em João fala sobre isso, que fala pra gente pra gente nascer em Jesus, nascer em Cristo, né? Pra gente virar umas pessoas melhores, né? E fora isso, o reino dos céus também, né? Que o reino dos céus, querendo ou não, é algo que é muito difícil. Mas aqui fala sobre, aqui ó, em Mateus 20. Aqui é a parábola do jovem rico. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E disse-lhe: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Aqui eu vou dar algumas interpretações, né? Que aqui fala sobre o jovem rico, que o jovem rico, querendo ou não, quando a gente tem dinheiro, a gente deixa a soberba entrar e, querendo ou não, Deus não é acima de tudo. Por isso que ele falou: vai e vende tudo, porque se ele realmente quisesse fazer a vontade de Deus, ele faria isso, porque, querendo ou não, o dinheiro molda a gente. E aqui, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Aqui fala sobre o reino dos céus, porque a gente só entra no reino dos céus por causa da graça de Deus, por causa disso. E aqui, em João 3,16, fala assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui fala que ele enviou o único filho dele que ele tinha para morrer por nós, pelos nossos pecados. E aqui eu tô falando tanto do nascer do Espírito quanto do reino dos céus, porque, querendo ou não, aos homens isso é impossível. Já reforçando aqui a palavra. E o reino dos céus, aqui na própria Bíblia fala que tem várias parábolas que fala sobre a parábola da ovelha perdida, fala sobre o tesouro no reino dos céus.
tudo isso fala que o reino dos céus é parecido a isso. Então, a gente tem que perceber que o reino dos céus é mais parecido com as coisas não que a gente vê ao nosso redor. E aqui eu vou ler aqui Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens, que aqui também fala sobre o reino dos céus. Aqui, ó. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte e nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele e ele para as bodas e fechou-se a porta. Aqui a parábola das 10 virgens fala sobre a gente estar preparado para o reino de Deus, porque o reino de Deus ele vai vir em um passo de mágica, porque a gente não sabe o dia, a hora, nem o ano. A gente não sabe o momento exato. A única pessoa que sabe disso é Deus. Por isso que aqui a parábola das 10 virgens é tão parecido com o reino dos céus. E, querendo ou não, a gente tem que buscar Deus a todo momento, com todas as nossas forças e de todo o coração. E é essa palavra que eu deixo a vós. Desculpem se tiver algum som de fundo, ou se eu tiver confundindo uma palavra, passado uma palavra errado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve. Mas a única coisa que eu peço é o seu like e que Deus esteja convosco, irmãos e irmãs. Tchau!